Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Esse é o 16º vídeo. Estamos na 8ª e última parte do conto. No dia seguinte estava Mendonça em casa fumando charutos sobre charutos, recurso das grandes ocasiões, quando parou à porta dele um carro. Apeando-se pouco depois a mãe de Jorge. A visita pareceu de mau agouro ao médico, mas apenas a velha entrou, dissipou-se-lhe o receio. Creio, disse Dona Antônia, que a minha idade permite visitar um homem solteiro. Mendonça procurou sorrir ouvindo este gracejo, mas não pôde. Convidou a boa senhora a sentar-se e sentou-se ele também, esperando que ela lhe explicasse a causa da visita. Escrevi-lhe ontem, disse ela, para que fosse ver-me hoje. Preferi vir cá, receando que por qualquer motivo não fosse a mata-cavalos. Queria então incumbir-me? De coisa nenhuma, respondeu a velha sorrindo. Incumbir? Disse-lhe eu, como diria qualquer outra coisa diferente. Qualquer outra coisa indiferente. Quero informá-lo. Ah, de quê? Sabe quem ficou hoje de cama? Dona Margarida? É verdade. Amanheceu um pouco doente. Diz que passou a noite mal. Eu creio que sei a razão, acrescentou Dona Antônia, rindo maliciosamente para Mendonça. Qual será então a razão? Perguntou o médico. Pois não percebe? Não. Margarida ama-o. Mendonça levantou-se da cadeira como por uma mola. A declaração da tia da viúva era tão inesperada que o rapaz cuidou estar sonhando. Ama-o, repetiu Dona Antônia. Não creio, respondeu Mendonça depois de algum silêncio. Há de ser engano seu. Engano? Disse a velha. Dona Antônia contou a Mendonça que, curiosa por saber a causa das vigílias de Margarida, descobrira no quarto dela um diário de impressões, escrito por ela, a imitação de não sei quantas heroínas de romances. Aí lera a verdade que lhe acabara de dizer. Mas se me ama, observou Mendonça, sentindo entrar-lhe na alma um mundo de esperança. Se me ama, por que recusa o meu coração? O diário explica isso mesmo. Eu lhe digo. Margarida foi infeliz no casamento. O marido teve unicamente em vista gozar da riqueza dela. Margarida adquiriu a certeza de que nunca será amada por si, mas pelos cabedais que possui. Atribui o seu amor à cobiça. Está convencido? Bom, cabedal a gente vê pelo contexto, mas posses materiais ou recursos financeiros, bens. Por derivação, pode ser patrimônio ou capital de uma pessoa física ou jurídica. Então você tem, por exemplo, os cabedais hereditários. Margarida adquiriu a certeza de que nunca será amada por si, mas pelos cabedais que possui. Atribui o seu amor à cobiça. Está convencido? Mendonça começou a protestar. É inútil, disse Dona Antônia. Eu creio na sinceridade do seu afeto. Já de há muito percebi isso mesmo, mas como convencer um coração desconfiado? Não sei. Nem eu, disse a velha. Mas para isso é que eu vim cá. Peço-lhe que veja se pode fazer com que a minha Margarida torne a ser feliz. Se lhe influi a crença no amor que lhe tem. Acho que é impossível. Mendonça lembrou-se de contar a Dona Antônia a cena da véspera, mas arrependeu-se a tempo. Dona Antônia saiu pouco depois. A situação de Mendonça, ao passo que se tornara mais clara, estava mais difícil do que dantes. Era possível tentar alguma coisa antes da cena do quarto, mas depois achava Mendonça impossível conseguir nada. A doença de Margarida durou 2 dias.
no fim dos quais levantou-se a viúva um pouco abatida, e a primeira coisa que fez foi escrever a Mendonça, pedindo-lhe que fosse lá à casa. Mendonça admirou-se bastante do convite e obedeceu de pronto. Depois do que se deu há 3 dias, disse-lhe Margarida, compreende o Senhor que eu não posso ficar debaixo da ação da maledicência. Diz que me ama, pois bem, o nosso casamento é inevitável. Inevitável amargou esta palavra ao médico, que aliás não podia recusar uma reparação. Então ela intimou ele para casar-se, né? Para ele reparar o dano que ele fez, o dano, a má fama, né, que ele causou a ela. Por mais que a gente não recebeu notícia alguma de que alguém tenha visto o que aconteceu ali, né? Mas, sei lá, sabe-se na mente dela que ele tem uma... Sabe-se se ele tem uma carta na manga, se ele não trouxe testemunha, sei lá, contou para pessoas. Então ele não podia recusar a reparação. Lembrava-se ao mesmo tempo que era amado. E conquanto a ideia lhe sorrisse ao espírito, outro vinha dissipar esse instantâneo prazer. E era a suspeita que Margarida nutria a seu respeito. Estou às suas ordens, respondeu ele. Olha a panela ali de sentimentos, né? A felicidade de ela gostar dele, a felicidade do casamento, a tristeza de ela estar se casando meio que obrigada, a tristeza de ela desconfiar que ele quer dar o golpe do baú, né? Estou às suas ordens, respondeu ele. Admirou-se Dona Antônia da presteza do casamento quando Margarida lhe o anunciou nesse mesmo dia. Supôs que fosse milagre do rapaz. Pelo tempo adiante, reparou que os noivos tinham cara mais de enterro que de casamento. Interrogou a sobrinha a esse respeito, obteve uma resposta evasiva. Foi modesta e reservada a cerimônia do casamento. Andrade serviu de padrinho, Dona Antônia de madrinha. Jorge falou no alcazar a um padre, seu amigo, para celebrar o ato. Dona Antônia quis que os noivos ficassem residindo em casa com ela. Quando Mendonça se achou a sós com Margarida, disse-lhe: casei-me para salvar-lhe a reputação. Não quero obrigar pela fatalidade das coisas um coração que me não pertence. Ter-me-á por seu amigo. Até amanhã. Então não quis desfrutar dos seus direitos, digamos, de marido, direitos de cama, né? Então, mais uma vez, casei-me para salvar-lhe a reputação. Não quero obrigar pela fatalidade das coisas um coração que me não pertence. Ter-me-á por seu amigo. Até amanhã. Saiu Mendonça depois desse speech, deixando Margarida suspensa entre o conceito que fazia dele e a impressão das suas palavras agora. Não havia posição mais singular do que a destes noivos separados por uma quimera. O mais belo dia da vida tornava-se para eles um dia de desgraça e de solidão, cada um no seu canto. A formalidade do casamento foi simplesmente o prelúdio do mais completo divórcio. Menos ceticismo da parte de Margarida, mais cavalheirismo da parte do rapaz teriam poupado o desenlace sombrio da comédia do coração. Menos ceticismo da parte de Margarida, se ela abrisse um pouquinho o coração e tentasse acreditar que não é todo mundo que só quer dinheiro, né? E que ele não seria tão cruel a ponto de planejar toda a situação do quarto. Então, menos ceticismo da parte de Margarida, mais cavalheirismo da parte do rapaz, né? Tentasse enfatizar o seu amor e assim por diante, teriam poupado o desenlace sombrio da comédia do coração. Vale mais imaginar que descrever as torturas daquela primeira noite de noivado. Mas aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo, a quem cabe final razão. O tempo convenceu Margarida de que a sua suspeita era gratuita.
e coincidindo com ele o coração, veio a tornar-se efetivo o casamento apenas celebrado. O que é tornar-se efetivo um casamento apenas celebrado? Com o tempo, a gente não sabe quanto tempo, eles consumiram o ato e se tornaram um casal normal, né? O que parece um desenlace muito estranho, não sei quanto a você, teve todo o drama e de repente eles casam e há essa tragédia, e aí você pensa, meu Deus, os dois vão viver uma vida de inferno, né? Um desconfiando do outro, ela foi casada de uma forma obrigada e ele, o que vai acontecer, eles vão ver. Mas aí a gente, num parágrafo assim, a gente sabe que com o tempo eles acabaram se acertando e viraram um casal de verdade. E aí olha, mais curioso ainda o final do conto. Andrade ignorou essas coisas cada vez... Andrade ignorou estas coisas. Cada vez que encontrava Mendonça, chamava-lhe Colombo do Amor, né, conquistador. Tinha Andrade a mania de todo sujeito a quem as ideias ocorrem trimestralmente. Apenas pilhava alguma de jeito, repetia até a saciedade, né? Então, como ele tem poucas ideias, quando ele consegue uma boa, Colombo do Amor, Colombo do Amor, Colombo do Amor. Os dois esposos são ainda noivos. Noivos aqui, entenda, eu não sei se eu coloquei uma nota, coloquei sim. Indivíduo que se casou há pouco tempo, recém-casado, né? Uma outra interpretação seria, são ainda noivos, ou seja, eles não consumiram o ato, né? Então eles não foram para a cama, eles não fizeram sexo. Mas aí ficaria em contradição com venham a tornar-se efetivo o casamento apenas celebrado, né? Então, eu já ouvi pessoas interpretando diferentemente, mas para mim parece claro. Os dois esposos são ainda noivos, ou seja, indivíduo que se casou há pouco tempo, recém-casado, então eles têm aquela paixão de noivo, né? E prometem sê-lo até a morte, serem namorados até a morte. Andrade meteu-se na diplomacia e promete ser um dos luzeiros da nossa representação internacional. Jorge continua a ser um bom pândego. Dona Antônia prepara-se para despedir-se do mundo. Quanto a Miss Dollar, causa indireta de todos esses acontecimentos, saindo um dia, a rua foi pisada por um carro, né? Então foi atropelada, principalmente porque os carros eram puxados a cavalo, então faz sentido pisada, né? Faleceu pouco depois. Margarida não pôde reter algumas lágrimas pela nobre cadelinha. Foi o corpo enterrado na chácara, à sombra de uma laranjeira. Cobre a sepultura uma lápida com esta simples inscrição: A Miss Dollar.